Nesse vídeo eu quero passar um pouquinho da minha experiência como promotor de justiça para aquelas pessoas que estão interessadas em tornar-se assessores de juízes ou de Ministério Público, mas na verdade qualquer assessoria, cargo comissionado no setor público. Por que que eu estou falando isso? Porque eu já fiz algumas seleções, eu já também participei de algumas seleções de alguns colegas. Eu sei o que é que tem funcionado e eu sei o que é que não tem funcionado, principalmente pela experiência que eu tenho lá nas seleções, como também pelo que as pessoas me comentam. E depois que eu comecei a falar sobre isso no Instagram, com mais força ultimamente, nesses últimos um ano, 2 anos, as pessoas me procuram relatando o que tem acontecido em seleções. Então, muito bem, esse vídeo interessa aquelas pessoas que são recém-formadas e veem nesse cargo uma excelente oportunidade de começar a carreira, ou até aquelas pessoas que se formaram já há um tempo e estão procurando um reposicionamento. O, a forma de ingresso num cargo de assessoria, ela é muito parecida com a forma de ingresso na iniciativa privada, mas com algumas particularidades. E as pessoas, até de forma errada, no meu ver, elas têm uma expectativa de que essa forma de ingresso seja mais parecida com a forma de ingresso de cargos efetivos. E isso eu vejo muito nas, entre aspas, reclamações ou queixas de pessoas na internet que reclamam que este cargo só é um cargo direcionado para quem tem QI, quem indica, não é isso? As pessoas falam até de forma meio pejorativa sobre isso, de uma forma meio carregada negativamente. Mas eu pergunto, o que é que vocês querem então? É um cargo comissionado. Você quer que o cargo seja provido, enfim, na doida, por sorteio? Isso nunca, né? Obviamente que não. Então você quer que isso seja então provido por meio de um concurso? Não, porque não é cargo efetivo. Veja, não há, eu vou falar isso daqui a pouco, não há esse direito à seleção, entendeu? É um cargo que é provido pelos critérios da chefia, porque um assessor, ele é o longa-manos ali do chefe, e o chefe vai colocar aquela pessoa que mais ele acha que ele pode encarar o trabalho e levar a promotoria, a vara dele, tão sério quanto ele levaria. Tudo bem? Então, existem duas formas de você conseguir entrar num cargo de assessoria. A primeira forma é a seleção. E a segunda forma é realmente a indicação. É o que indica. A seleção, ela é a mais difícil, por incrível que pareça. Então, tem gente que está reclamando porque abrem seleção e aí, quando abrem seleção, reclamam. Tem gente que está reclamando que isso é por QI e quando não é indicada, reclama e diz que a pessoa era alguém da família, alguém que era um, enfim, algum ela imputa aquilo ali um certo grau de favoritismo ou de panelinha, tá? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que afastar, se a gente quiser levar isso a sério, é entender que a gente tem que jogar segundo as regras do jogo. Então, o jogo é isso. O jogo é seleção e indicação. E o que é que a gente tem que fazer aqui que eu vou te mostrar nesse vídeo? É como conseguir melhores resultados nas seleções e como conseguir ser a pessoa indicada no QI. Basicamente isso. Tá? Então, o cargo de assessoria, para você chegar lá, você precisa ser a pessoa escolhida. E o que é ser a pessoa escolhida? Que coisa mais óbvia. Ser a pessoa escolhida é a pessoa que agrada os critérios da chefia. Então, veja só, numa seleção, começando com uma seleção, a gente tem que ter estratégias nesses 3 pontos. Primeiro ponto é, talvez o mais importante, é o currículo. O segundo ponto é uma eventual prova escrita. E o terceiro ponto é a entrevista. Começando pelo currículo, por que eu acho o currículo o mais delicado e o mais importante? Ele parece muito com aquele corte que a gente tem nas provas objetivas de concurso. Quem passa numa prova objetiva já tem muita chance de passar no concurso, porque é nesse corte que muita gente é cortada. O currículo ele é importante por quê? Porque quando abrem uma seleção
eu vivenciei isso na pele, nós recebemos, principalmente se você divulgar em meios de comunicação de massa, principalmente em perfis que têm um bom engajamento. Quando eu divulgo, por exemplo, uma seleção, o setor recebe uns 400 currículos. Então, numa seleção, a gente recebe 400 documentos. Então, a gente abre uma pasta e tem lá uns 300 a 400 PDFs para você analisar. Dá para analisar com calma todos eles? Não, não dá para analisar. Então, o seu currículo precisa ser aquele que meio que brilha, sabe, dentre aquela massa de documentos. E a forma de você fazer isso, a forma de você passar certo diferencial nessa primeira etapa, nessa seleção meio que frenética e rápida, geral, é fazendo um currículo com um bom design. E já tem promotores, porque já me disseram, colegas já me disseram que, olha, eu gosto de assessores que fazem uma peça bem apresentada. Eu gosto assim de uma petição bem organizada. Eu gosto de um. Ele queria falar da tipografia e do design da peça. Então, ele, quando vê um currículo bem elaborado, ele vê certo zelo que faz ele acreditar que essa pessoa também será zelosa no trabalho. E não só isso, o design não é só uma mera questão estética, artística, não é isso, não é só da arte que eu estou falando. Eu estou falando também da forma como você posiciona ali as informações e da forma como você faz o seu currículo para que ele seja o mais legível possível. Quando eu falo legível, é um currículo que gera uma zona de conforto na leitura de quem está te selecionando. Isso é um detalhe muito sutil, porque, eu repito, ele está analisando ali uns 350, 400 currículos e o currículo que facilita a leitura é um currículo que sai na frente. É por isso que o design do currículo é tão importante. E tem uma moça aqui no Instagram, por exemplo, depois eu vou já responder ela, que me pergunta: eu já mandei meu currículo para várias pessoas, para várias seleções, mas ele nunca é escolhido para uma fase de entrevista. E aí eu fui ver o currículo dela, tem uma foto inadequada, tem uma disposição de informações muito ruim, é um currículo que está com muito denso textualmente, ou seja, pequenos ajustes podem fazer com que ajustes de design e de disposição textual podem fazer com que aquele currículo dela seja selecionado. E veja que eu não entrei ainda nem na parte do conteúdo em si. E as pessoas falam, né? As pessoas tendem a rejeitar essa questão estética do currículo porque elas acreditam naquela premissa de que o que importa é o conteúdo, né? O que importa é o coração, não é a cara, não é isso? E isso é verdade, mas nesse primeiro momento, para você ser selecionado, você precisa cuidar da capa, entendeu? Sabe, tem uma frase que eu nunca mais me esqueci, não lembro qual foi o livro, que dizia o seguinte: não se julga o livro pela capa, mas às vezes a capa é tudo que a pessoa tem para analisar. Entendeu? Então, o seu currículo, a capa do seu currículo deve ser caprichada. Por quê? Para que você não perca a oportunidade de ter o seu currículo lido e o conteúdo do currículo ser levado em consideração. Dá uma pena quando nós temos um currículo com um bom conteúdo, uma pessoa com uma vasta experiência, mas ela não foi selecionada porque a parte estética ela desfavoreceu o currículo, seja porque o juiz achou que a pessoa não tinha zelo, ou seja porque a forma como ficaram ali escritas aquelas informações, não proporcionou essa tranquilidade na leitura e sei lá por que motivo o selecionador, a chefia, não quis ler o currículo. Então, o currículo é muito importante, o design é muito importante. Eu, eu tenho um curso que se chama Carreira Assessor Jurídico, em que eu explico todo esse processo, desde o que é um cargo de assessoria, o que um assessor faz e o que se espera de um assessor,
até a parte das minúcias da elaboração de um currículo, do estudo de uma prova escrita e de um treino para uma entrevista. Se você ficar interessado em entrar em maiores detalhes, você já veja que o link coloquei aqui na descrição. Então, o currículo ele é muito importante. O que é que eu recomendo que você faça no seu currículo? Primeira coisa é, mais do que um design muito elaborado, o que importa é que o seu currículo tenha espaçamento. O que é um espaçamento? Espaçamento entre linhas, espaçamento entre parágrafos, espaçamento entre blocos. É melhor que o seu currículo ganhe 2 páginas ou até 3 páginas ali eu considero o máximo, e tenha um bom espaçamento, do que um currículo em uma página em que o candidato ele faz tudo para espremer todas as informações para colocar dentro de uma página. Não precisa dessa agonia, entendeu? Você pode distribuir bem ali em 2 páginas, 3 páginas no máximo. 2 páginas para mim é o ideal. A foto do currículo, ela é, para mim, essencial. Depois, em outra oportunidade, a gente pode discutir um pouco sobre as vantagens de ter uma foto no currículo. Mas, de forma bastante breve, a foto ela dá um rosto a um documento. Sabe quando você está lá no WhatsApp e recebe um oi, um olá de alguém ali no WhatsApp, e você, de uma pessoa que não é sua conhecida, não é um contato seu, e você clica na foto e tenta ampliar para ver quem é aquela pessoa? A foto no currículo, ela basicamente essa mesma necessidade de a gente superar essa curiosidade para saber quem está por trás daquele documento. E uma foto bem trabalhada, ela também demonstra certo zelo, demonstra certo profissionalismo. Então, você colocando uma foto boa no seu currículo, eu acho que você ganha ponto. Você perde ponto se você colocar uma foto ruim no seu currículo. Por exemplo, uma foto mal enquadrada, uma foto sem iluminação, uma foto impertinente, ou seja, que não pertinha aquilo ali. Por exemplo, muita gente coloca foto de formatura no currículo, ou seja, coloca uma fase sua ainda como estudante, no momento em que você está se colocando e se vendendo como um profissional. E se você tiver uma foto dessa, não coloque. Não precisa colocar uma foto só por colocar, não é um requisito obrigatório. Enquanto não tiver uma foto boa, você retira a foto, usa um currículo sem foto. Quando tirar uma foto boa, profissional, clara, nítida, estando bem vestido, e eu falo bem vestido, não é bem produzido ou não exageradamente produzido. As meninas pecam muito nisso aqui, porque elas, abre aqui um parêntese, vão tirar uma foto do currículo, utilizam foto em que elas estão com o cabelo muito produzido, uma maquiagem muito carregada, uma vestimenta muito carregada, como se elas fossem ali para uma festa solene, uma festa de gala. Não é isso. É uma foto profissional. Se eu puder te ajudar logo agora, eu diria o seguinte, que a foto do currículo, ela não é uma foto que você postaria no seu Instagram, é uma foto que você postaria no seu LinkedIn, tá? Então, se você quiser aprender a fazer uma foto, procure, pesquise como se faz uma foto no estilo LinkedIn, fotos profissionais, fotos corporativas. Ok? Depois da foto, eu recomendo que você faça ali num primeiro momento, na primeira seção do seu currículo, na primeira parte ainda lá em cima, uma espécie de bio, ou resumo, ou biografia, em que você vai estampar logo na cara ali do seu selecionador qual é o seu grande lance, entendeu? Qual é a sua grande vantagem, com quem ele está tratando ali. Então, é como se você apresentasse um cardápio para o cliente e na primeira página já tivesse ali qual era a prata da casa, qual é a grande vantagem de você estar naquele restaurante. Então, é nesse momento em que você coloca se apresentando como um assessor jurídico especialista em processo civil,
uma vasta experiência em infância e juventude, por exemplo, ganhador de prêmios acadêmicos, ou o autor de uma publicação relevante, ou então alguém que passou por vários estágios. Por que que o resumo é importante? Porque, ainda tomando como base essa premissa de que a seleção ela é muito frenética, você já conseguiu que o seu currículo fosse lido, agora você tem que conseguir que ele seja inteiramente lido. E você colocar um resumo logo ali no começo, você consegue antecipar as informações que são mais importantes, para evitar que elas fiquem lá nas últimas páginas ou fiquem ali bem escondidinhas, sabe? Bem discretas, e o selecionador deixe passar algo que poderia ser determinante e decisivo na sua seleção. O resumo, essa biografia, ela fica ali perto da sua foto e logo abaixo do seu nome. E depois nós temos o conteúdo do currículo. O conteúdo do currículo, ele pode ter certa ordem, hierarquia de informações com base naquilo que é mais importante. E o que é que eu recomendo que você faça? Que você comece o seu currículo com a experiência profissional. Porque são essas informações que o seu selecionador, que seu chefe, quer saber primeiro. Ele não quer saber em qual faculdade você se formou. Ele quer saber onde você trabalhou. Ele quer saber o que é que você fez de estágio, ele quer saber qual foi a experiência profissional que você já ganhou. Ele não quer muito bem saber qual foi a instituição em que você se formou, qual foi o ano em que você se formou. Isso é secundário, e por isso que essa parte mais importante e primária deve estar ali, hierarquicamente colocada ali na primeira seção do currículo. E aí, só depois você entra com a formação, sua formação acadêmica ou capacitação profissional, em que você vai colocar ali o histórico dos seus estudos, o histórico ali das oficinas que você fez, das suas especializações, as suas participações acadêmicas, suas conquistas acadêmicas e aí a sua graduação. Essa é a segunda sessão, e como última sessão nós podemos colocar, eu gosto de colocar isso, é uma sugestão minha, podemos colocar outras informações relevantes. Essas outras informações relevantes são aquelas informações que vão dar à chefia um pouco do seu perfil profissional e até pessoal. E quando eu falo até pessoal, eu falo isso com bastante seriedade, porque eu acho que isso tem sido bastante importante. Os chefes estão querendo saber se a pessoa que lhe colocará dentro do gabinete é uma pessoa legal, é uma pessoa interessante. Às vezes eles não fazem essa análise consciente, mas às vezes de forma inconsciente aquilo chama a atenção e pode te destacar dentro de uma massa meio que ordinária de candidatos. Essas outras informações, por exemplo, é o espaço em que você coloque que é uma pessoa interessada em literatura e participa de grupos de literatura e de estudos literários, por exemplo. É uma pessoa que, sei lá, exerce uma função dentro da orquestra municipal da cidade em que vocês trabalham. Aqui é o ponto para você explorar aspectos culturais. E não só esses aspectos extrajurídicos, mas também, óbvio, aspectos jurídicos que estariam ali fora da sua formação acadêmica, mas que são conquistas, ou também fora da sua formação profissional, mas que são conquistas. Por exemplo, você fez parte da vara, fez parte da equipe de uma vara que recebeu um prêmio do CNJ pelo atingimento de metas no ano de 2024, por exemplo. Você foi a pessoa encarregada na coordenação dessa equipe. Então é importante que você use esse espaço realmente para vender o seu produto. E eu falei em vender, o currículo é isso. Você chegar numa seleção dessa, você está se vendendo, você está oferecendo um serviço, é um serviço de venda. Se você não souber se vender, não souber
deixar bastante destacadas essas informações do seu valor, você pode perder aí alguma oportunidade boa. Então, o currículo, resumindo, é foto, resumo, experiência profissional, formação acadêmica, outras informações relevantes e, por final, tanto ali numa última sessão, como também ali num anexo mais lateralizado, você pode colocar habilidades. E quais são as habilidades mais importantes que uma chefia espera de um assessor? Na minha concepção, são duas habilidades. Um assessor que saiba escrever e um assessor que saiba de processo. Por quê? Porque a combinação escrita e domínio de processo civil ou processo penal, ela leva ao seguinte resultado, o aumento da produtividade. O que é que acaba com a produtividade de um assessor ou de um profissional? É ele estar ali diante de um processo, de um procedimento e não saber o que fazer. Então ele fica emperrado ali dentro daquela situação concreta, porque ele não sabe qual é o próximo passo processual ou que tipo de argumentação naquela fase processual é esperada dele. E o outro problema é, às vezes ele sabe o que fazer, mas ele não sabe colocar aquilo que está ali na cuca dele, no papel, não sabe escrever. Então, essa fluidez na escrita e essa fluidez no raciocínio do processo, elas aumentam sua produtividade. E os chefes estão com bastante dificuldade em ter experts em processo civil ou experts em processo penal. O que a gente tem visto são geralmente pessoas que chegam com um nível de concurseiro, não é isso? A pessoa que estuda para acertar questões, o que é bem diferente de uma pessoa que estuda para a prática, para minutar sentenças ou para minutar peças processuais e práticas do Ministério Público. E também, infelizmente, a gente tem visto uma deficiência na escrita dos profissionais, e eu não falo dos assessores, eu falo também de promotores e também falo de juízes. Muita gente que até escreve com ortografia boa, mas a ortografia ali seria uma primeira camada, sabe, da escrita. Existem outras camadas que, que, que você pode caprichar e ter um discurso escrito mais profissional, claro, coeso, atraente, entendeu? E o mero acerto ortográfico, ele não tem sido suficiente, até porque a gente tem os corretores, né, nos editores de texto. Falta lógica, falta com que as frases e os parágrafos guardem coesão e falta, sobretudo, uma força na retórica da escrita. E o assessor que sabe escrever bem e um assessor que entende de processo, para mim, ele está na frente. Então, se você tiver esse perfil, você deveria colocar isso ali no campo de habilidades. Isso, para mim, conta muito mais do que você colocar no seu currículo habilidades que elas não fazem nenhuma relevância hoje em dia. Por exemplo, comunicativa. Ah, saber trabalhar em equipe, saber trabalhar sob pressão. Para você ter ideia, por exemplo, na última seleção que eu fiz, a gente entrevistou uma candidata que era monossilábica. Estava eu e meu colega aqui no Zoom, né, no Teams, e a pergunta era: você está disponível para mudar de cidade? Ela disse: sim. Calada. Tudo bem? Você já trabalhou com penal e processo penal? Ela: não, nunca trabalhei. Silêncio. Sabe aquele grilinho? Cri, cri, cri. A gente ficou sem assunto. Ela não puxava assunto, entendeu? E essa é a pior entrevista do mundo. Depois eu falo sobre entrevista, mas a entrevista é uma conversa e ela não gerava conteúdo. E aí parecia uma pergunta de resposta certa ou errada. E ela ficou só no sim e no não. E aí a gente, sem assunto, né? A gente foi desligar. Ela: tá bom, muito obrigado pela sua participação. Ela: tá bom, obrigado eu. Tchau. Pum, desligou. Quando ela desligou, eu comecei a rir lá com meu colega. O que é isso, meu Deus?
Tipo, ela não aproveitou aquela oportunidade para passar ali o seu valor, para dizer o que é que ela tinha para mostrar. E aí eu fui ver o currículo dela na mesma hora e tinha lá como habilidades, né? Pessoa comunicativa. Para você ver, né? E vocês, os candidatos têm mentido muito. A verdade é essa, no campo de habilidades. E é por isso que ninguém leva mais em consideração isso. Como também eu já fiz uma entrevista de uma pessoa que estava extremamente nervosa, ela estava bloqueada, eu precisei tentar conversar com ela, puxar algum assunto assim, ter essas conversas preliminares até a gente entrar no que realmente importa. E depois eu fui ver no currículo dela, adivinha qual era a habilidade que ela tinha, saber trabalhar sob pressão. Então, vamos parar com essas habilidades meio genéricas, desses autoelogios, que às vezes eles parecem meio que mentirosos e colocados lá sem intenção. Vamos colocar habilidades com intencionalidade e desenvolva a sua habilidade de escrita e sua habilidade de análise processual. Esse é o currículo, essa é a parte mais importante. Foto, resumo, experiência profissional, formação acadêmica, outras informações relevantes e habilidades. Não esqueça de fazer um currículo bem espaçado, bem generoso de espaçamento para que a leitura seja muito boa. Não esqueça de fazer uma bela foto. Se você quiser aprender a fazer esse currículo em detalhes e quiser também fazer como tirar uma boa foto, uma foto que é do estilo corporativo, como é uma foto que se espera no currículo, enfim, como fazer um currículo direcionado, que abre parênteses aqui, né, muita coisa para falar, o que é um currículo direcionado? É um currículo que ele é feito especificamente para uma vaga. Não adianta mais fazer currículo genérico, deixar lá no seu banco de dados e mandar o mesmo currículo para toda a seleção que aparecer. Você vai me prometer o seguinte: abrir uma seleção, você vai refazer o currículo, direcionando o conteúdo para aquela seleção específica. Eu ensino tudo isso lá no Carreira Assessor Jurídico. Dê uma olhada aqui na descrição deste vídeo. E depois nós temos a prova escrita. Prova escrita, basicamente, eu não sei, cada chefe tem o seu critério de cobrança. Eu eu não me importo muito em peça prática, eu me importo muito em saber o nível da escrita do assessor, porque eu parto da premissa de que um assessor ele precisa escrever como base e o resto eu ensino. Porque eu sei também que todo emprego, toda função nova será um novo aprendizado. Todo mundo tem que aprender algo novo dentro daquela nova função. Então eu não espero pegar uma pessoa 100% pronta. Agora, eu espero uma pessoa que tenha o básico e o mínimo, que é que saiba escrever. Então, nas provas que eu apliquei, foram dissertações falando sobre o papel do MP no combate à improbidade administrativa, por exemplo. E eu ainda costumo dar 3 opções. Escolha uma delas. Fale sobre o papel do MP no combate à improbidade administrativa, fale sobre o MP na defesa da educação e fale sobre o papel do Ministério Público na proteção do meio ambiente. Pronto. Tá? Agora, na maioria das seleções, o chefe vai passar uma prova prática. No Ministério Público, geralmente essa peça prática é uma denúncia, a não ser que a promotoria não seja uma promotoria criminal. Agora, sendo uma promotoria criminal ou uma promotoria generalista, que aborda várias matérias, né, aquela clínica geral, muito possivelmente você será cobrado a fazer uma denúncia. Então, aprenda a fazer uma denúncia com sua devida cota no final dela. Aprenda essa estrutura dessa denúncia. E se for para a magistratura, né, uma assessoria de uma vara, você vai ter que aprender a fazer uma sentença. Se for uma vara criminal, você vai ter que saber fazer a dosimetria de uma sentença. Tudo bem? Se for uma vara civil, você tem que se informar quais são as atribuições daquela vara civil e estudar sentenças daquela atribuição. O meu conselho para você hoje é que você se antecipe. Eu não tenho, uma hipótese, né? Não tenho nenhuma previsão de seleção. O que fazer?
Antecipe-se aprendendo a fazer uma sentença com dosimetria e aprendendo a fazer uma denúncia de Ministério Público. Isso aí é algo que vai te demandar, por exemplo, 2 dias, sei lá, um final de semana de estudo bem direcionado. Hoje, nós temos a inteligência artificial. Ela pode te ensinar a fazer isso. Utilize um prompt em que você pede para ele te ensinar a fazer uma denúncia, peça para ele te dizer o que é que ele fez, quais são as seções daquela denúncia, e peça para ele te dar um texto básico. Com base nesse texto básico, você exercita e decora esse texto básico. E a denúncia, principalmente, elas têm umas formulazinhas que se repetem muito. Se você quiser também, há vários manuais, há vários cursos práticos sobre como fazer peças práticas de Ministério Público e também de sentença. O meu conselho é que você tire um momento da sua vida, se você realmente quer ser assessor de juiz ou de Ministério Público, para aprender a fazer uma denúncia, aprender a fazer uma seleção, uma sentença, ainda que apenas a fórmula básica. Tudo bem, não precisa realmente você passar 6 meses dentro de um, de um curso de segunda fase, de peças práticas, enfim, se você ainda tem que estudar para o seu concurso, né? Mas pegando o básico, pegando ali a estrutura básica dessas peças, para mim isso pode ser suficiente. Mas claro que, se você puder estudar com mais capricho e com mais detalhes e de forma bastante enriquecida, é claro que você, podendo fazer, você faça isso. Tudo bem? E depois nós temos a entrevista. A entrevista, veja só, às vezes o selecionador e o chefe já tem os favoritos dele, com base no que ele viu, tanto no currículo ou com base no que ele viu na prova escrita. A entrevista não é algo que você vai, por exemplo, trazer coisas novas no sentido de formação acadêmica ou no sentido de formação profissional, porque tudo ali já está no seu currículo. A entrevista ela tem sido, eu tenho reparado isso, muito usada para você conhecer o jeitão da pessoa. Entendeu? O estilo da pessoa, a personalidade da pessoa. Isso é subjetivo? Isso é subjetivo. Isso fere os princípios da moralidade administrativa? Não, porque não é um concurso público. Veja só, o, o juiz, o promotor, ele sequer é obrigado a fazer uma seleção. Quando ele faz uma entrevista, ele não está fazendo ali uma prova oral, ele está conhecendo a pessoa. Ele está querendo saber se a pessoa é uma pessoa legal de se trabalhar. Ele precisa saber dos interesses daquela pessoa sobre o cargo que ele não consegue saber pelo currículo. Então, as entrevistas que eu fiz, eu consegui ver naqueles entrevistados quais deles eram realmente interessados naquele cargo ali. Quais deles, por exemplo, tinham disponibilidade de mudança, quais deles queriam muito trabalhar ali como um assessor de promotoria. A gente consegue ver aquelas pessoas que sabem se comunicar bem. A gente consegue ver ou antecipar quais seriam aquelas pessoas que teriam um bom trato e que poderiam conviver bem com os outros colegas, entendeu? Então, a entrevista, o que é que eu sugiro que você faça? Que você leve a entrevista não como uma prova oral ou como uma sabatina, mas vá à entrevista disposto a ter uma boa conversa. Conversar, perguntar, seja uma pessoa simpática. Não se cobre, né? Aquela entrevista não é algo que vai acabar com a sua vida ou vai ser determinante na sua vida, vai ser a primeira de muitas. Então, vá de forma mais tranquila, disposta a conversar e mostrar quem você é, tá? Mostrar a sua verdadeira personalidade. E fora isso, tem alguns cuidados também que eu costumo recomendar. Se você for fazer uma entrevista online, né, aquelas entrevistas presenciais, todo mundo já está cansado de saber quais são as recomendações, né, de vestimenta, de trato, comportamento e tal. Se for online, veja, algumas coisas novas surgiram. Na entrevista presencial, você tem a sua apresentação pessoal. Numa entrevista online, fora a sua apresentação pessoal, você tem a sua apresentação virtual. Então, você deve cuidar também da estética do seu vídeo.
tá? Como eu também, por exemplo, tento passar uma boa imagem, tento passar uma boa iluminação aqui para vocês, né? Tento passar um bom fundo aqui, ainda que seja um bom áudio, né? Ainda que seja tudo meio que limitado, não é tudo nada caro, veja. Não é um aparato técnico muito sofisticado, mas o que é que eu tenho visto em entrevistas? Eu tenho visto em entrevistas candidatos com a roupa de casa. Eu tenho visto em candidatos sentados numa cama com o celular. Eu tenho visto candidatos num quarto bagunçado, com cortina fechada, um gato passando em cima da mesa e o ventilador rodando e fazendo ruído no microfone. Isso é a imagem da preguiça, entendeu? E veja só, tudo, tudo transmite, né? Tudo comunica. Qual é o discurso implícito que pessoas nessa situação passaram para a chefia? De pessoas, sei lá, sem zelo, preguiçosas. Eu confesso a vocês que teve uns 2 candidatos lá que estavam, sei lá, com camisa de time de futebol, com roupa de casa. Eu poderia imaginar que ele estava também de bermuda e de chinelo. Teve um rapaz que deu uma entrevista num café, no horário do almoço, né? Isso para mim não teve nenhum problema. Esses outros que estavam num quarto, entendeu? Dessa forma, esses sim teriam um problema. Porque isso comunica, traz um aspecto negativo que não é muito interessante para vocês. Então, cuidem da sua imagem virtual, certo? Porque isso pode, ele pode te desclassificar. Visto tudo isso, a gente acaba de falar da seleção aqui. A gente viu que uma seleção não é uma soma de pontos objetivos e que ao final você vai ter ali uma hierarquia de pontuação. Não. Coloca uma coisa na sua cabeça. Uma seleção ou até uma indicação, né? Você leva um currículo indicado para alguém. Isso tudo funciona na base da impressão. Qual é a impressão que você passa para a chefia? É isso. Então você precisa passar a melhor impressão no seu currículo, a melhor impressão na sua escrita, na prova escrita e a melhor impressão na sua entrevista. Certo? Passando essa melhor impressão, você está no jogo, você está no páreo. Você passa a ser uma pessoa que é geralmente desconsiderada e passa a ser uma pessoa considerada pela chefia. Isso garante a sua aprovação? Não, porque a gente nunca sabe o que está na cabeça do chefe. Mas isso te coloca no jogo. Se não for nessa oportunidade, será na outra oportunidade. Pessoal, isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre seleção. E indicação. Indicação, ela funciona da seguinte forma. Você, para ser escolhido, precisa ser uma pessoa indicável, né? E aí você precisa ser uma pessoa que é conhecida, uma pessoa que esteja no meio. E veja só, não adianta só você conhecer pessoas. Depende muito também do que as pessoas que você conhece conhecem. Então, se você não tem uma rede de contatos e se você não circula no meio jurídico, no meio onde se procuram essas pessoas para trabalhar na assessoria, você nunca será a pessoa indicada. Então, veja só, eu vejo muita pessoa reclamando, né? Abriram, sei lá, 30 vagas de assessores comissionados no TJ tal. Os comentários na internet são: não adianta, isso aí é só para quem tem QI. Já está tudo publicado, já está tudo já, como que diz, garantido, né, para os seus favoritos. Bem, qual o problema? O problema é que essa pessoa ela nunca é indicada. Se ela é tão boa assim, por que ela nunca é indicada? É porque falta ela se apresentar. Os concurseiros, eles têm grandes problemas nisso, por quê? Porque estão trancafiados dentro de um quarto, em salas de estudo. Obviamente, eles não estão socializando por aí. Mas ainda assim, concurseiros conhecem outros concurseiros que têm amigos que são juízes, que têm amigos que são promotores de justiça. Então, é preciso colocar-se à disposição
falar com as pessoas dizendo que você está disponível para aquela assessoria. Eu conheço muita gente que conseguiu um cargo de assessoria dessa forma, foi o que indica, entendeu? E aí a gente não pode falar que a indicação é algo ruim, é algo pejorativo. Por quê? Porque a indicação é algo natural, entendeu? Ela é natural. Eu dei um problema no meu carro, cheguei numa cidade nova. Eu estou numa cidade nova hoje há um ano, aí precisei de um mecânico. O que que eu faço? Eu entro num grupo de WhatsApp aqui dos moradores e peço indicação de um mecânico. E as pessoas me indicam um mecânico. Eu quero a indicação de um eletricista. Então eu peço indicação num grupo aqui, sei lá, grupo de obras. E aí outros caras e amigos me passam aqui o número de uma pessoa boa como eletricista, entendeu? Na mesma forma, assessores. Vocês acham que está tudo loteado, mas não está. Por várias vezes eu tenho colegas que disseram o seguinte, cara, meu assessor vai sair. Eu posso publicar aí uma publicação no teu perfil de seleção, porque eu não sei quem colocar. Entendeu? Assim, quem está dentro sabe que não é bem assim, né? Que isso não é uma verdade, como é colocado, né, por esses comentadores. Então, tem muita gente que não tem quem colocar. E outra coisa é, quando falam desse QI de forma negativa, pejorativa, é sempre achando que os juízes e promotores estão querendo favorecer alguém. Mas você esqueceu de levar em consideração que nenhum juiz ou promotor que é sério vai colocar alguém sem capacidade para levar o gabinete com ele, prejudicar o trabalho dele, entendeu? Quem é o promotor e o juiz sério que vai colocar alguém inepto ou sem habilidade para levar o gabinete com ele? Isso não tem lógica. Então, os promotores e juízes querem pessoas boas. E por que que promotores e juízes nomeiam conhecidos ali do seu meio? Porque é o meio em que eles estão. É óbvio. Você deveria saber disso e você deveria estar nesse meio ou então ali em algum meio que se comunica com isso. Juízes e promotores que estão sem assessores e não tem quem nomear vão em grupo do quê? Dos seus colegas. Como eu já vi vários, eu participo de grupo de promotores e a notícia que chega assim, pelo menos a cada 2 meses é: colegas, meu assessor anunciou que vai sair. Vocês têm alguma indicação? E aí os outros promotores indicam estagiários, indicam advogados que trabalharam, indicam residentes. E você deveria ser uma dessas pessoas. Entendeu? Então, o QI é isso. O QI não é essa imoralidade, né? Essa carga negativa que todo mundo está falando. O QI é algo natural. Mas falta você ser a pessoa indicada e há jeito de você, há formas de você melhorar a sua forma de ser indicada e é comunicando, fazendo parte, né? Se colocando e veja só, eu tenho pessoas que me seguem aqui no Instagram que mandam uma caixinha de perguntas assim: eu nunca sou indicada a cargo nenhum. E eu vou ver o perfil do Instagram dela completamente desfavorável a qualquer indicação dessa pessoa. Você entendeu? Então, assim, para você ser a pessoa indicada, você precisa começar a mudar certa postura de rede de contatos e também de exposição da sua imagem profissional. Beleza, pessoal? Falei um pouquinho sobre seleções, falei um pouquinho sobre indicações. É claro que tem muito mais coisa para falar. Se você quer que eu entre em detalhes nesse assunto de assessoria ou em outros assuntos envolvendo carreira pública, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, eu vou tirar as dúvidas de vocês aqui nos comentários desse vídeo, ou também me procurem lá no Instagram, @ochagasneto. E não deixe de conferir o meu curso Carreira Assessor Jurídico, link aqui na descrição. E lá eu entro em detalhes, eu te pego pela mão de forma bastante organizada, te preparando para aumentar suas chances tanto de indicação quanto também de não errar em nada no que você tem para fazer nas seleções. Currículo, estudo da prova escrita, entrevistas, ou seja, a gente tem ali um checklist, de treino daquelas perguntas mais recorrentes, de algumas cascas de bananas em entrevistas,
e da forma como você pode se portar numa entrevista, enfim. Há modelos de currículo lá, 4 modelos de currículo, da forma como eu acho que deve ser feito, modelos de encaminhamento de currículo, você manda por e-mail, né? Há ali um texto estratégico para você encaminhar seu e-mail, carta de recomendação, como deve ser uma carta de recomendação, que você realmente geralmente pega de seus ex-chefes. Não dá para fazer uma carta de recomendação muito protocolar e muito formal, que isso não adianta em nada. Há modelos de fotos, você pede, tem vários modelos ali de fotos de currículo que você pode mimetizar, imitar e fazer algo parecido. Enfim, um material completo para você garantir a aprovação sua nas seleções. Tudo bem? A gente se vê. Não esquece de inscrever-se aqui nesse canal e ativar o seu sininho para receber as próximas publicações, porque eu vou começar a publicar mais em vídeo, aproveitando essa. Eu sou mais de conteúdo longo do que ficar em stories e pequenos reels curtos. Eu gosto mais de trabalhar com as pessoas que precisam de informação mais detalhada, tá bom? Então não se esquece aqui de inscrever no canal e ativar o seu sininho para as próximas publicações, tá bom? Até mais, fiquem com Deus.